favor, se apresente. Faça uma breve apresentação. Olá, tudo bem? Eu sou a Thalita Gonçalves Santos, eu sou professora de Educação Física, tenho um mestrado na área da atividade motora adaptada e agora eu faço doutorado também nessa área. Estudo principalmente o autismo e também atuo junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro nos eventos da natação paralímpica que circulam aí no Brasil. Atualmente eu sou professora no Instituto Federal de Muzambinho, e ali eu também atuo com a área da pessoa com deficiência em várias práticas corporais, em grupo de estudos e também em disciplinas. Thalita, você pode contar pra gente como é que é o seu trabalho? Pode contar um pouquinho das experiências, como você faz? Certo, eu trabalhei já em várias áreas do campo da pessoa com deficiência, né, para pessoas com deficiência física, visual, e também no autismo em setores como clínicas, instituições, escolas de educação especial, e atualmente sou como professora também no ensino médio, e ali eu tenho alunos com e sem deficiência. Então, a minha atuação, ela tem uma base diversa e diversificada, principalmente porque eu sou uma mulher negra, que transitou aí em diferentes contextos e não tem como eu não aplicar essa diversidade dentro da minha prática. Nessa prática, eu busco sempre organizar o máximo possível do que é de fato uma evidência científica para que aquilo realmente funcione e faça sentido e tenha significado para os alunos. Então, eu busco ter a sensibilidade de olhar o aluno, perceber como que ele vai responder a determinadas orientações e comandos ali que eu vou emitindo, né, durante a prática da atividade física, a prática proposta, e ali eu vou mudando a minha conduta. Então, se ele apresenta, por exemplo, uma resistência maior em compreender uma instrução feita de uma forma direta, em um bloco maior, eu me aproximo desse aluno para tentar trazer essa informação de uma forma mais fragmentada, por exemplo, ou por etapas. E aí, essa instrução não é necessariamente só para esse aluno, não. É de uma forma geral, para que todos tenham a mesma possibilidade ali de aprendizado e as pessoas vão precisar. Então, às vezes, uns alunos vão precisar de uma instrução maior e outras menores, mas ambos vão ter oportunidade de ter essa instrução para a prática. E por acaso existe algum tipo de negação ou rejeição para fazer a prática? Como é que você sente? Ah, tem, né? Tem bastante até. Muitas vezes eles querem fazer uma prática, mas eles não querem fazer aquela prática de atividade física, porque eles querem às vezes brincar, mas não fazer o exercício necessariamente, né? E aí, quando a gente vai colocando eles para fazer o exercício físico, eles têm reações fisiológicas, assim como qualquer outra pessoa, e diferente de outros casos, muitas vezes as pessoas com autismo, ela tem a dificuldade de interpretar aquela sensação fisiológica que está vindo para o corpo delas e simplesmente entender que aquilo vai passar, que é um processo e que ela vai se acostumar, ou que, por mais que esteja sendo ruim naquele momento, vai ser benéfico depois. Então, assim, já é um processo para pessoas sem deficiência ou sem o transtorno do processamento sensorial. Imagina para pessoas autistas que têm um transtorno do processamento sensorial ou que não têm o hábito regular de entender o que, que é, ou de fazer a prática esportiva, né? E entender o que, que são todos aqueles estímulos e mudanças. Então, assim, tem essa resistência, às vezes eles e elas começam a fazer, e aí aquilo vai causando essas reações, que ele não sabe o que fazer, ou ela não sabe o que fazer, e aí no meio do processo já toda aquela disponibilidade, às vezes, que tem, dá uma baixadinha, e aí no final eles vão devolvendo uma resposta mais agradável, é, mais tranquila, né, um aprendizado mesmo daquela prática esportiva. Então, assim, eu vejo que tem sim essa resistência, muitas vezes, de fazer, além do que a gente só espera em relação a comportamento. Eu vejo que
Isso está bastante associado a essa característica específica que é a atividade física. E considerando isso, né, tem alguma forma, alguma técnica que você considera para deixar mais interessante ou prazerosa a prática para eles? Tem sim. Muitas vezes chegar com uma demanda é algo que vai inibir a participação ou restringir a participação daquele aluno. Então, conversar, trazer às vezes alguma coisa que o aluno já esteja fazendo e depois inserir a atividade que de fato você quer inserir, faz com que ele tenha uma aderência muito maior e quebre essa primeira barreira que ele vai colocando do já vai chegar mais uma pessoa me mandando fazer mais alguma coisa. Então, essa troca, né, essa sensibilidade inicial para depois conseguir, de fato, ir trabalhando com mais demandas dentro do objetivo da sua atividade, faz com que eles tenham uma aderência maior à prática. E aí, frente a essa reação fisiológica, muitas vezes, a nomeação, né, uma explicação do que ele está sentindo de forma explícita, do que pode acontecer, traz uma resposta positiva também, porque mostrar que você sabe que aquilo está acontecendo, que aquela reação é uma reação que acontece não só com o corpo dele, mas também com o corpo de outras pessoas, vai trazendo uma normalidade para aquela sensação. Porque em diferentes momentos, essa pessoa ela já vai sentir coisas que, a partir da consciência do que é o autismo, ela vai se perguntar: isso acontece só comigo ou todo mundo sente dessa forma? E aí, você nomear e trazer, olha, eu sei que o seu coração está acelerado, eu sei que o suor ele está molhando a sua pele ou algo do tipo, vai trazer uma normalidade para a prática e isso vai fazer com que aos poucos, né, não estou dizendo de um dia para o outro, mas que ele tenha mais elementos, mais ferramentas para entender tudo aquilo que esteja acontecendo e aí fazer com mais naturalidade aquela prática. Um acolhimento, né? Um acolhimento, uma validação do sentir, né? Então, às vezes é aquilo, ai, tá formigando meu corpo, eu não quero mais, é o tênis, né? Às vezes eu escuto, é o tênis. Aí eu volto e falo, olha, calma, quando a gente faz essa atividade física, às vezes a gente sente uma coceirinha, às vezes eu trago, né? Ou sente um calor no corpo. E é normal da prática, a gente pode esperar um pouquinho e voltar a fazer, mas isso é uma reação mesmo do nosso corpo, então fica tranquilo. Outra coisa, né, dentro desse processo do acolhimento é também validar e falar: tudo bem, é normal, você está sentindo isso agora. O que a gente pode fazer para nesse momento você se sentir um pouquinho melhor e a gente conseguir terminar o exercício? Então, em muitos casos vai dar certo, em outros casos a gente vai precisar interpretar essa reação, trazer às vezes algum algo externo, então uma aguinha gelada ou um paninho mais fresco, algo do tipo, para depois retomar, mas naquele momento validar aquela sensação. E quais são as dificuldades que você sente, assim, as maiores? Eu sinto uma dificuldade do contexto, que às vezes não é um contexto favorável à prática da atividade física. Então, é, muitos pais querem que as crianças façam atividade física, mas não há nenhum estímulo externo e da vida dessa pessoa para ela fazer atividade física. Então, ela não vai fazer, ela não vê o pai fazendo, a mãe fazendo, ela não vê programas onde existem pessoas fazendo. Ela vê muitas vezes uma correria na escola, no intervalo, lá no recreio. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo, então ela não necessariamente vai associar aquilo com o momento da prática. Então, eu vejo essa como uma dificuldade de ir criando de fato esse gosto pela prática da atividade física, do exercício. Outra dificuldade é muitas vezes a falta de letramento motor mesmo, que as crianças às vezes maiores já chegam sem. Então, durante todo um período infantil, ela não pôde trabalhar
e não ter uma vivência corporal ampliada a ponto de dar base para ela fazer algumas atividades com sucesso. E aí as frustrações que vêm em decorrência desse processo faz com que ela tenha uma associação negativa do que é a atividade física e vá bloqueando mesmo, levantando uma barreira para essa prática acontecer. Então, por isso que essas experiências de sucesso, principalmente nesses inícios de prática, são fundamentais. Isso vai sinalizar o que, que vai ser a sua prática, o que vai ser aquele momento. Então, toda vez que você chegar, o que, que vai ser aquele momento para a criança, né? Então, ela vai ter, sim, experiências que são frustrantes dentro da prática, mas a gente precisa sempre dosar. Por quê? O que, que é melhor? É melhor que essa pessoa continue fazendo, ainda que no ritmo dela, ou que ela se esforce muito, tenha uma intensidade muito alta em um momento, mas desista daquela prática. Então, assim, o feito é melhor que o perfeito, mas a gente precisa sempre ter um objetivo muito e bastante claro nessas práticas. Porque se a gente só ficar fazendo atividades aleatórias, a gente não traz uma experiência legítima de sucesso para ele lá na frente. Então, se cada dia eu passo uma atividade achando que eu estou de fato construindo um objetivo específico, vai chegar uma hora que ele vai querer andar com a bicicleta e vai estar faltando alguma habilidade para trabalhar que eu não planejei antes. E aí, como que fica essa frustração, né? Se ele está fazendo tudo aquilo para conseguir chegar num objetivo maior, mas que ele não está conseguindo necessariamente. Por isso a importância desses processos construtivos que eu vim falando também, né, nessas diferentes perguntas e de uma forma estruturada. Isso é algo que eu sempre trago, sempre falo. A gente precisa muito ter um objetivo, mas não necessariamente a pressa para a execução dessas tarefas. Então, o objetivo é o que vai validar a sua prática como profissional de educação física para um aluno autista e uma aluna autista. Ó, indireta para Porque os pais fazerem atividade física, tá? Aproveitando o gancho, já que você falou do profissional de educação física, qual é a sua visão em relação à nossa formação para trabalhar com pessoas com deficiência, pessoas em específico aqui agora, com pessoas que têm TEA? eu acredito que dentro da nossa formação, a gente faz nas aulas muito plano de aula, muito planejamento. Só que aí, quando a gente vai para a prática profissional, a gente já acha que aprendeu tudo e o planejamento fica só dentro da nossa cabeça e a gente não planeja mais. Só que para o autismo não é assim, a gente precisa levar o nosso planejamento para a nossa aula. Não tem como ter uma evolução dentro do caso sem um planejamento, onde você possa olhar uma construção geral e entender que você está naquele caminho, porque muitas das suas aulas não vai dar certo. E não vai dar certo porque você não fez direito, talvez seja, mas pode não dar certo porque ela faz parte de um planejamento maior, onde você vai ter uma resposta maior. E aí, você sabendo que você precisa persistir porque você está dentro daquele planejamento, você consegue ver um resultado melhor. E aí, a gente vai planejando na cabeça, fazendo, planeja na cabeça e faz, só que esquece que a gente esquece. A gente esquece que a gente esquece. E aí, depois, a gente começa a criar algo imaginativo para preencher as lacunas ali que não deu certo depois no momento final, né? Então, assim, é muito importante o planejamento. Dentro da nossa formação, eu vejo que a gente ainda tem uma defasagem muito grande do que é de fato o trabalho com a pessoa com deficiência, quais são as possibilidades para o trabalho com a pessoa autista, mas isso já vem mudando. Só que uma coisa muito diferente que eu vejo é que, por exemplo, a gente tem uma disciplina de musculação na graduação inteira. O aluno, por si só, que interessa na área, ele vai buscar vários cursos, vai buscar outras ferramentas e ele vai ter uma afinidade maior e um desempenho melhor na área. Só que chega na área do campo da pessoa com deficiência, ele acha que tudo que ele tinha que ter aprendido tinha que ter vindo daquela disciplina da faculdade. E não é assim. Em todas as disciplinas, todas, a gente vai precisar de um estímulo externo e de mais cursos, de mais interesses pessoais, de mais leituras, para desenvolver uma atividade na área profissional. Porque a faculdade, ela tá lá para buscar referência. A gente vai na faculdade buscar referência. Quando eu precisar trabalhar com Pilates, quando eu precisar entender o que é bioquímica, eu vou naquela referência que me foi apresentado e vou retomar, e vou reler, e vou aprender um pouco mais sobre aquilo. Na área da pessoa com deficiência é a mesma coisa. A gente não
pode simplesmente sair da faculdade e achar que já está 100% formado, ou porque eu tive uma dificuldade na faculdade, isso vai predestinar a minha carreira. Não é uma realidade que a gente precisa aceitar. E agora, indo para a última, né? Você tem uma mensagem final para os ouvintes? Qual é a mensagem que você quer passar para todo mundo aqui? Bom, eu acho que é muito importante que vocês, como pessoas da área, que atuam na área, ou como pessoas que querem fazer uma prática esportiva, observem a estrutura que aquele conteúdo está sendo passado e busquem uma estrutura para passar aquele conteúdo. Então, assim, profissionais de educação física hoje, para trabalhar na área do autismo, a gente não precisa mais ficar só batendo cabeça ou pensando em uma prática na base da tentativa e do erro. Não. Hoje a gente tem algumas ferramentas, a gente já tem muita gente estudando a prática da educação física para pessoas autistas. Eu sou uma dessas pessoas que pesquisam, que estudam a área, e a gente está entendendo ferramentas que são e podem ser repetidas a partir dos contextos para o trabalho com esse público. Então, assim, não dá para a gente tirar uma atividade da cartola e depois falar que não deu certo. Não vai dar. Então, assim, talvez um dia deu certo, no outro dia talvez não. Então, estruturem a prática de vocês, busquem fazer uma organização para essa aplicação. Todas as crianças vão se beneficiar. Então, a criança sem deficiência vai se beneficiar, a criança com deficiência vai se beneficiar. O processo da aprendizagem, ele precisa ser organizado e estruturado. Parem de só focar naquela criança que vai aprender de uma forma ou de outra a partir da observação. A maioria das crianças hoje não estão aprendendo só a partir desse formato, né, por observação. Às vezes elas estão reproduzindo, mas na hora de usar, de fato, de mostrar que aprendeu, de usar aquele aprendizado de uma forma funcional, ela não consegue executar. Então, assim, estruturem o ensino de vocês para que a aprendizagem aconteça de forma linear. Isso é fundamental. A gente não pode mais deixar a nossa área da educação física tá, e ficar marginalizada. A gente precisa colocar a nossa área de educação física como uma área validada e em evidência e com evidência. Então, assim, essa é a mensagem que eu trago. Pais, né? Se vocês estiverem aí assistindo, façam atividade física, porque é muito difícil que você queira que o seu filho faça a atividade física se você não dá o exemplo também. Então, que seja pouco, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, que seja um videogame, né? Ou na tela do computador, que seja algo, uma prática, que você faça um recorte e reproduza na sua casa. Faça, dê esse exemplo. Vai ser algo importante para o desenvolvimento do seu filho e da sua filha, principalmente se eles forem autistas, né? Eles vão aprender também a partir da ação em conjunto. Ó, já dá para fazer um de acidência, um passeio no parque, uma coisinha, né? Tudo um primeiro passo, né? O primeiro passo é o mais importante. Às vezes não vai dar para dar o primeiro passo, mas não desista de tentar dar o primeiro passo no dia seguinte. Às vezes o primeiro passo não vai, mas a gente rasteja um pouquinho também, dá tudo certo. Isso, olha só como a gente foi capacitista. Primeiro passo, tem pessoas que não É que foi andam, pela expressão, né? mas se locomovem. Então, assim, reaja, né? Faça a primeira ação nesse movimento, que aí a gente vai ter um sucesso maior quando a gente precisar trabalhar com esses alunos lá na frente. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter aqui você participando do projeto. Obrigada a você, parabéns pela iniciativa. Eu espero que esse projeto ele chegue ao alcance de muitas pessoas, porque o trabalho que você desenvolve é muito legal. Então, assim, que você realmente consiga acessar muitas pessoas e que essas pessoas consigam encontrar como um canal assertivo, funcional, que elas consigam reproduzir. Muito obrigada. Obrigada a você.